grave que Deus não podia apenas fazer reparos. O homem era irreparável, necessitava de uma nova vida. Deus solucionou o problema do homem de forma plena e definitiva, fazendo-o nascer de novo por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, Deus resolveu os 3 aspectos do pecado. Já fomos livres da condenação do pecado. Está consumada. Isto é passado. Somos libertos dia após dia da escravidão do pecado. Acontece no presente. E seremos livres da habitação do pecado no dia em que o Senhor voltar. Isso é futuro. Vejamos as 3 soluções em Cristo. Primeiro, a solução para a condenação do pecado, o perdão. Repita comigo. A solução para a condenação do pecado, o perdão. Para nos salvar do castigo eterno, Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. O nosso castigo eterno, Jesus levou, como diz Paulo em Romanos 4, 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esta é uma salvação passada, já fomos perdoados. Este aspecto da salvação é chamado de justificação. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O segundo aspecto, a solução para a escravidão do pecado, a libertação. Repita comigo. A solução para a escravidão do pecado, a libertação. Para resolver o problema da nossa escravidão e nossa inutilidade, o que Deus fez? Jesus vive por nós. Somos unidos a Ele e Ele vive em nós. 1 João 4,9 diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Essa é uma salvação presente. Somos libertos do poder do pecado a cada dia. Este aspecto da salvação é chamado de santificação. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. Em terceiro lugar, a solução para a habitação do pecado, a glorificação. Vamos repetir? A solução para a habitação do pecado, a glorificação. Para colocar fim à presença do pecado em nós, um dia seremos glorificados juntamente com Cristo. Ressuscitaremos e receberemos novos corpos sem pecado. Como diz Paulo quando escreve aos Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esta é uma salvação futura. Ocorrerá quando Jesus voltar. Este aspecto da salvação é chamado de glorificação. Eu vou ler Filipenses 3, 20 e 21.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que completa salvação! Quanta graça e poder! O Pai não somente nos perdoou, mas também nos liberta a cada dia do poder do pecado e um dia nos glorificará, dando-nos um novo corpo sem a presença do pecado. Estas verdades são a chave da vida cristã. Por isso, dedicaremos as próximas lições para tratar em profundidade esses assuntos. Só há uma solução para o pecado: Jesus Cristo. Vamos repetir? Só há uma solução para o pecado: Jesus Cristo. Lição 4. Deus é absolutamente santo e justo. Como Deus vê os pecados dos homens? Deus é santo e justo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É muito comum falar-se do amor de Deus. Este é um atributo bem conhecido dele. Entretanto, só vamos compreender bem a extensão desse amor se conhecermos bem as outras características desse mesmo Deus que são tão importantes quanto o seu amor. Primeiro, Deus é absolutamente santo. Vamos repetir? Deus é absolutamente santo. Levítico 11, 44 a 45 diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Ezequiel 39, 7 diz: Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Santo significa separado, puro, sem mistura. Os objetos santos do templo dos judeus eram os objetos separados, retirados do uso normal, comum e diário, para a utilização exclusiva a serviço de Deus. A santidade está entre os principais atributos de Deus. É a característica pela qual ele queria especialmente ser conhecido desde o Velho Testamento. Para nossa mente é difícil compreender a santidade de Deus. Nós nunca experimentamos nem vimos tal ambiente de santidade. Não há palavras humanas capazes de descrevê-la. É necessário que o Espírito Santo nos revele a sua santidade. Aos nossos olhos, alguém que comece a obedecer todos os mandamentos do Senhor, deixando de cometer os pecados que tem consciência, já seria alguém santo. Aos olhos de Deus, não. Ele é absolutamente diferente de todas as criaturas. Ele é perfeito, ele é puro. A santidade para Deus significa total e absoluta ausência de mancha ou erro. Para ele não serve 99% de santidade. Ou é totalmente santo, ou é comum e impuro. É impossível Deus conviver com o pecado. É contra a sua própria natureza. Repita isso. É impossível Deus conviver com o pecado.
é contra a sua própria natureza. Por esta sua característica, Deus não pode ter comunhão com nada, nem ninguém que tenha qualquer mancha, defeito ou imperfeição. Do contrário, ele estaria anulando a sua santidade. É impossível para Deus ter comunhão com um ser em que ele visse algum defeito. A Bíblia diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Abacuque 1,13. É uma impossibilidade. Da mesma forma que é impossível a nós convivermos e mantermos um diálogo com um cadáver. Nem mesmo o grande amor de Deus poderia fazê-lo ignorar o pecado do homem, permitindo-lhe relacionar-se com ele. Segundo, Deus é absolutamente justo. Repita isso. Deus é absolutamente justo. Salmo 89:14 diz: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Em Daniel